Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 701 e minguando até 489 dias, 23 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 801 com esse novo título, Armagedon, a batalha final, entrando numa etapa 70 vezes 7 até o fim, certo? Nós vamos fazer esse diário de 490 blog diários 70 vezes 7 até o fim. Vamos fazer título e subtítulo e da mesma forma, para que a gente possa mudar as nossas formas de relacionar entre uma coisa e outra, isso fica muito interessante, ok? Então, blog diário de 70 vezes 7 até o fim, certo? E com esse título, é, Armagedon, a batalha final. Nós vamos explicar esse quadro, né? Ficou muito interessante, vocês vai entenderem tudo, essa nova etapa, né, desse blog diário 70 vezes 7 até o fim. Vai ficar muito interessante. Não deixe de estar acompanhando, certo? Este blog diário 70 vezes 7 com o título e o subtítulo. Tudo vai ficar prático em vossas consciências e vai ficar bem claro tudo que vocês estiverem relacionando dentro deste blog diário, vai ficar muitíssimo claro, ok? É só vocês acompanhar e dedicar para esse blog diário e tudo isso vai ficar muito prático, certo? Faça isso e faça por vocês mesmos. Eu sempre vou continuar, né, com a minha descrição do vídeo, vou continuar com o blog antes, um blog depois, vou colocar o título, né, Armagedon, que esse é a abertura do Armagedon, a batalha final desse título, Armagedon, a batalha final, e vou colocar uma referência, eu estou começando a gravar ele no dia de hoje, esse título eu vou estar gravando ele no dia de hoje, Armagedon, a batalha final. Vou começar a gravar ele no dia de hoje, mas quando eu ver uma referência, eu vou deixar fixado na descrição do vídeo, certo? Então, vai ficar assim, um blog antes, um blog depois, abertura do título e uma referência do título, né? E vou deixar a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e também vou deixar uma playlist da YouTube Music desse novo playlist que eu vou montar, né, da página de 800 até 900, eu vou começar essa playlist, eu vou deixar ela fixado, certo, no final do blog diários, sempre eu deixo dois vídeos no final do vídeo e deixo a playlist por último, vocês podem estar acessando dessa forma, certo? Eu deixo no final do blog, no final do blog diário, dentro do canal do YouTube, eu deixo um vídeo para vocês fazerem uma escolha, um melhor vídeo, e deixo uma referência de outro vídeo, 2 vídeos, e por fim eu deixo uma playlist, né, daquilo que está sendo dito do blog diário de 700 a 800, ok? Relaciona essa descrição nos seus consciência para que vocês possam estar entendendo de tudo que está sendo dito, certo? A descrição é muito prático para que vocês possam fazer um trabalho continuado. Faça isso por vocês mesmos, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser mais forte com esses blogs diários. Tudo de graça e prático, tudo que vocês precisam é dedicar os seus preciosos tempos
para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist, né, vou deixar no card. Antigamente eu relacionava a minha playlist a minha playlist de 100 em 100 blog eu relacionava no card. Agora eu não vou relacionar mais no card, porque eu vou dar lugar para essa playlist. Essa playlist é melhor, esta playlist, melhor playlist da internet. O Diabo Assediou em Mim, eu coloquei esse título nele, certo? Vou deixar ele no card. Esta playlist vai ficar no card, ok? E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem, certo? E Porém, e se vocês, né, e se os vossos julgamentos forem injusto, a vós, vós se tornaram, vós vão se tornar comida de leão, né, e vai defender o sistema capitalista com as vossas próprias forças, ok? Entenda isso. Se vocês acharem um título melhor, né, do que este, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comer. Porém, se os seus julgos forem justos, né, vocês irão, né, se tornar, se seu jugo for injusto, vocês que se tornarão comidas de leão, ok? Entenda isso, faça esses relacionamentos nas suas consciências com respeito e carinho, para que isso possa ser uma coisa produtiva em vossas consciências. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso em vossas consciências e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos então, né, dar abertura deste subtítulo, né, e vamos entender desse quadro. Esse quadro ficou muito perfeito para que vocês possam entender. Vamos dar explicação, porque dentro do blog diário, 490 blog diário, nós vamos permanecer com essa postura, o que está dizendo desde o blog diário. É só vocês fazer uma leitura, esse próprio quadro, ele vai falar muito, ele vai dizer muita coisa. Observa ele com atenção, faz uma análise, estuda ele. Eu fiz ele com muita dedicação, com muito carinho, demonstrando cada as coisas que vai ser dito dentro desses 490 blogs, 70 vezes 7 até o fim, certo? Com esse título, Armagedon, a batalha final. Eu vou produzir título e subtítulo, eu vou produzir 70 blogs para o título e subtítulo. Eu vou ficar dividindo ele sobre uma coisa que eu quero mudar dentro dos blogs diários. Vocês vai ficar muito esclarecido, porque o título e subtítulo é uma forma muito prática para que a gente possa estar mudando as nossas formas de expressar, buscando as outras expressões dentro da sociedade, deixando tudo isso flexionado em nossas consciências, para que nós podemos trabalhar o que tem na Bíblia significativa e junto àquilo que tem dentro da Bíblia, dentro da sociedade, aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo a expressão livre, usando essa Bíblia nossa significativa com os 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí a astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, fazendo essas mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Não deixe de estar acompanhando esse título, Armagedon, a batalha final. Ele está muito interessante, muitas coisas vai ficar esclarecida dentro deste blog diário. Olhe para esse quadro e ele mesmo vai falar por si. É só vocês dedicarem a aprender com este quadro e fazer a leitura, tudo que está escrito aqui, tudo bem esclarecido. Vamos lá por parte, vamos entender o que está escrito aqui. Vamos lá, primeiro, a gente entende aqui, né, os três primeiros, né, que formam um ato consciente, eles são parte do nosso corpo. Moisés representando a palavra, Elias representando o estado de consciência do nosso corpo, e
João Batista representando o nosso corpo emocional. A partir do João Batista, tudo vira sistema capitalista na forma de ter, e sustentando a Guerra Fria. A partir do terceiro milênio, Deus tomou ali a palavra ali junto, né, eles falam que Enoque andou com Moisés, então Deus começou a julgar, fazer o juízo sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Depois que ele tivera formado Cristo, ele começou a dividir essas expressões dentro da sociedade a partir de João Batista, certo? Então, na criação de Deus, nós vamos entender que Deus é a palavra da nosso interior, ele é espírito, ele é palavra, ele ajuda nós nos confessar isto dentro da sociedade, fazer essa confissão das nossas palavras, né? Expressar isso no exterior do corpo. Então, Deus é a palavra, Deus formou Adão, vida, e formou o corpo emocional, Eva, e formou o fruto desse corpo emocional de uma determinada situação. Esse corpo Eva, ele pode representar um corpo emocional, né? E o fruto de Eva pode representar o próprio corpo glorificado de Deus, né? Pode representar o próprio corpo glorificado de Deus, ou então ele pode voltar aqui para o espaço de corpo e representar apenas um corpo expressivo. Aquilo que eu sou no interior, eu também sou no ato manifesto, eu faço isso para a sociedade, eu manifesto Deus para a sociedade, eu manifesto um fruto bom para a sociedade, eu manifesto uma palavra boa para a sociedade. Então, o meu corpo fica relativo e conectado a outro corpo, porque eu não minto para as pessoas, então eu fico bem. Então, esse corpo emocional, ele ganha suas complexidades, ele pode dar um fruto, um feto emocional, ele pode dar um fruto, um feto emocional. O feto emocional, esses que são o fruto verdadeiro de Deus. Os frutos dos corpos emocionais são os relacionamentos que nós temos dentro da sociedade, aquilo que nós aplicamos sobre o corpo emocional de um e do outro, a nossa harmonia. Não é a crise que divide um corpo do outro, é a nossa harmonia, as nossas consciências, onde nós permitimos para um corpo emocional, o outro o corpo emocional permita para nós pelo ato consciente da nossa vida, certo? Entenda isso. Então, existe essa ideia desse corpo emocional, ele está fazendo uma inversão. Aqui ele pode estar tendo uma postura invertida junto com Adão, com a Eva, no Adão, naquele tempo lá, Deus estava habitado no corpo Adão, então isso significa que Deus era Emanuel, ele é a palavra, ele é a vida, ele é o corpo emocional Adão, e dando um fruto de uma forma espiritual aqui, certo? Então, a Eva vem nessa mesma postura, com essa mesma postura na terceira dimensão, ela dá um fruto emocional aqui, gerando o próprio corpo, né, de Emanuel, né, com a raiz de Deus, o Espírito de Deus no interior do corpo, fazendo essas mediação. Então, cada uma dessas que vai ter as suas posturas de vocês compreender. Então, essa é a criação de Deus, né, ela dá o Espírito de Deus, Adão, né, que represente a vida, e a Eva, que represente o corpo e o fruto espiritual ou um fruto emocional, não importa. Aqui é a criação de Deus. Ele pode dar para essas duas bonitezas, o fruto espiritual e o fruto emocional, representando aí, né, aquilo que a mulher dá à luz a um filho, a um feto emocional, certo? E produz isso de uma forma, certo? Existem outras formas para você entender o relacionamento corpo a corpo, né? Existe três posturas desse corpo emocional. Ele pode dar um corpo expressivo, ele pode dar um fruto emocional, ele pode dar um relacionamento corpo a corpo. Vai ter esse corpo emocional, ele é muito flexionado, ele fica muito flexionado. Tudo que nós fazemos, fazemos por ele, certo? Porque ele é uma centraliza do bem, ele também é uma centraliza do mal, ele fica dividido, isso dentro da sociedade, com toda essa ideia que está sendo dita. Então, aqui nessa parte de cima é a criação de Deus, agora vamos entender a formação de Deus. A formação de Deus vem com Paulo no lugar de Deus, com o espírito de um corpo simples, né? Aqui é espírito, aqui também é espírito, né? Eu não coloquei aqui não, mas aqui é espírito. Essa vida aqui no estado de consciência eu deixei vazio, porque o estado de consciência é um espaço que nós temos habitado dentro do nosso corpo. Cada um vai ter o seu espaço habitado, cada um vai ter a sua forma de decidir o que relacionar com esse corpo emocional de cada um, certo? Então, aqui é espírito, né, que dá a palavra da vida,
e representando cada um corpo. Então, essa vida é um estado de consciência. Então, ela vai ficar com o fruto do Espírito, ela vai ficar com o fruto do Espírito dentro do nosso corpo interior, com o nosso corpo interior. A partir do nosso corpo emocional, nós temos o corpo emocional, Pedro, posicionado no sexto milênio, junto aqui com o corpo emocional Eva, né, ou né, Adão, vai depender, às vezes fica invertendo sobre essas ideias para passar uma mensagem sobre uma coisa e outra. Cada atos desse, cada missionário desse tem uma mensagem neles, eles estão escritos, eles estão sinalizados pela aquilo que é o Espírito de Deus, cada um deles vem representando uma coisa. Daqui, da mesma forma, o corpo emocional ele pode representar um feto espiritual, ou ele pode representar um relacionamento corpo a corpo, onde eu relaciono a minha esposa, onde a minha esposa me relaciona. Então, este relacionamento corpo a corpo. Então, daqui da mesma forma, pode representar, certo? Dessa forma. Então, depois disso, nós vemos com palavra, vida e corpo representando esse movimento, né, de palavra, vida e corpo para representar. De uma determinada situação, ele vai se, né, voltando para os seus lugares de origem, para completar ali depois do sexto milênio, né, as coisas pararam, Deus vai trabalhar 3 milênios pela frente, representando uma ideologia de 3 milênios, esses daqui, voltando aqui ele fica completo e nós vamos compreender que o homem é espírito, ele forma palavra, que o homem é palavra, ele forma vida, e que o homem é vida, ele forma um corpo emocional e manifesta essa realidade para o exterior do corpo. Cada um de nós, o reino de Deus não está no exterior, o que tem no exterior é só vento, 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 vento. Ele é um reflexo daquilo que nós somos, ele é o fruto daquilo que nós somos espiritual. Então, o reino de Deus nunca vai estar no exterior do corpo, ele vai estar onde? Dentro de cada um de nós, e cada um vai poder manifestar os nossos frutos. E esses frutos nossos, ele tem essa ideia de ficar dividido sobre uma coisa boa e uma coisa ruim, uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, aonde que está o reino de Deus? Dentro de nós. O que tem no exterior? Tem o poder de Deus ativo, por uma coisa boa, por uma coisa ruim. Esse poder é o quê? É uma espiritualidade de Deus, certo? Ele pode representar o filho e o pai nas mesmas condições, porque Deus é espírito e Deus também é poder. Deus ele é o próprio espírito, Deus também é fruto. Deus é espírito, Deus é fruto. Deus é espírito, Deus é poder. O pai e o filho são uma coisa só. Eu posso colocar aqui o pai, depois que Emanuel passou pelo corpo, né, confessando aquele corpo emocional para trazer uma mensagem da palavra da vida, nós entendemos que o Pai, ele passou a ser o próprio poder. E esse poder ficou dividido entre Cristo e a própria glória, a glorificação de Deus, e a própria glorificação de Deus, todo o poder de Deus. E o Cristo, ele vem representando a imagem de Deus para deixar os corpos flexionados sobre uma ideologia, né? E ele vem representando isso dentro da sociedade. As pessoas, elas têm que entender o seguinte: quando Emanuel vem a ser sacrificado, Deus acessou o reino dos mortos, então ele passou a ser o juiz, o próprio Deus passou a ser o juiz dos mortos. Então Deus passou a acessar os reinos dos mortos, então Deus passou a ser o próprio juiz. Então Deus, ele vai aparecer nos atos missionários, aqui desse lado de cá, na imagem dele, sobre os corpos expressivos, e que muitas das vezes ele usa os seus próprios corpos emocionais para passar uma mensagem sobre uma coisa e outra, e nós vamos ver aqui dentro dessa divisão que eu fiz aqui, e vocês vão compreender isso perfeitamente. Então, vamos lá. Então, depois que Deus tomou o poder, todo o poder foi me dado no céu e na terra, todo o poder foi me dado no céu e na terra, aonde que o reino dos homens, Deus entrou no reino dos homens e começou a estabelecer um juízo sobre a imagem deste poder, né, que ele fora sacrificado, criou uma imagem, e esta imagem foi atrativa, ele atraiu o mundo, né, capitalista, ele atraiu a palavra da vida, ele tem o jugo da palavra da vida, ele tem
poder sobre o reino dos mortos, aonde que as pessoas estão, ele está fazendo justiça, porque todos nós somos parte da humanidade de Deus. Se alguém fizer alguma coisa errada comigo e eu me sentir injustiçado, a pessoa que vai ser, a pessoa que em me cometer injustiça, elas mesmas vai entrar em juízo por esse próprio comportamento dela. Pelo quê? Pelo poder que está ativo de Deus. Tudo aquilo que você faça, você recebe com a mesma proporção. Então, isto explica essa guerra fria, né, que vem articulado por Deus. Tudo é Deus que faz, não é o homem. Tudo articulado por Deus. Se você está devendo alguma coisa dentro da sociedade, vocês vai ver que as suas irresponsabilidades, ela vai entrar em juízo, certo? Ou pela aquilo que você está manifestando os seus frutos ruins. Entenda isso. É muito interessante vocês fazerem essa percepção. Então, vamos explicando essa parte de cima, vamos explicar essa parte de baixo. Muito interessante. Ó, direita e esquerda, bem dividido o quadro direita e esquerda. Veja aqui. Comunista, né, o fruto oposto do capitalista. Aqui está o comunista e aqui está o capitalista, né? Ou seja, eles vão fazer guerra um com o outro. O comunista é o fruto oposto do capitalista e o capitalista é o fruto oposto do comunista. É o fruto oposto do comunista. Ambos vão ficar invertendo um com o outro. Aí eu trouxe essa aqui para você ver, essa ideia que seria a palavra da vida, mas de vida não tem nada, porque todas as pessoas estão usando os seus corpos emocionais como os escudos e fazendo e atacando um corpo e outro sobre os vossos entendimentos, sobre aquilo que eles acreditam que é Deus, aquilo que eu acredito que tem que ser a sociedade. Então eu nego essa minha palavra da vida, a minha forma de ser, nego também essa outra forma de ser do comunismo e começo a fazer guerra sobre o corpo emocional de um e do outro. E agora os corpos emocionais, ele vai atacar o fruto desse comunista e o comunista vai atacar o fruto desse capitalista, né? Do lado você vai ver o comunismo, são tudo aquilo que nós sentimos necessidade, por exemplo, aqui, e está aqui os nossos corpos emocionais, desse lado de cá, da direita, aí você vai entender, olha, eu sinto fome, eu sinto necessidade de moradia, eu tenho direito daquilo, tenho direito, tenho direito, tenho direito, tenho direito. Então, isso sustenta o mundo, o mundo capitalista, aí do outro lado está os políticos, empresariais, tudo fazendo projeto contra essas pessoas que têm a necessidade. Então, eles vai ficar um atacando o outro. Ah, o político, aí o pessoa fica daqui do lado de cá, na direita. Ah, o político não presta, o sistema empresarial também não presta, blá, 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 blá. Não estou falando que é bom. Não tem nada mais desgraçado no mundo capitalista do que empresarial, né? Sistema empresarial e político. E esses são os mais exploradores dessas pessoas que sentem necessidade dessas ideias que nós chamamos de pobreza emocional, onde que as pessoas relacionam dependência a um político, relaciona dependência a uma religião, relaciona dependência a um patrão, relaciona dependência a um marido, qualquer coisa. Isso vai deixar você negado de uma certa forma, porque você tem a sua forma de ser e essa forma de ser, ela não depende de nada até então, certo? Então, nós vamos compreendendo cada detalhe disso. Então, qual que é a expressão básica da relação que explica o corpo emocional, o comunista, aquilo que nós sentimos necessidade de algo? Então, mulher, esposa, corpo, Lúcifer, sentido, sentimento do corpo, serpente, né? Que no futuro, do outro lado, ela já se transforma em dragão, ela se multiplica, do outro lado, ela já se transforma em dragão, né? Então, passageiro do tempo, representando nossos corpos emocionais, sexo, certo? Do outro lado, o capitalista, por exemplo, o capitalista, qual que é a expressão básica da relação? Marido, Satanás, corpo expressivo, dragão, sentimento de Deus, fruto do Espírito, significação, né? Significado, cabeça e dinheiro. Tudo isso aqui move o sistema capitalista, do lado de cá a necessidade e do outro lado aquelas pessoas que poderiam prover estas pessoas e elas não promovem, então porque essas pessoas atacam o fruto dela,
E essas daqui atacam o fruto desse aqui. E muitas das vezes esses frutos vêm direto no corpo emocional. Se você ver, olhar todas as guerras aí que está tendo, não é só uma guerra espiritual. Existe uma guerra física dentro da sociedade. Pode olhar aí, as pessoas atacam o corpo emocional diretamente, pedindo o sacrifício das pessoas por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas produzem, atos religiosos. Ah, você não aceitar Jesus, se você não negar Jesus, eu vou matar você, sei lá, qualquer coisa. Isso vai trazendo complexidade dentro da sociedade, então ela deixa de atacar o fruto para atacar o corpo, a forma que a pessoa pensa diretamente, tirando a liberdade da pessoa expressar. Então, quando ela tira a liberdade da pessoa expressar, ela ataca o corpo emocional diretamente. Então, as coisas ficam complicadas. Então, do lado de cá, você vê o sistema capitalista, é tudo aquilo que se aplica a um poder público. Do outro lado, você vai ver o comunista, né, e é tudo aquilo que se aplica à necessidade daqueles que dependem dos poderes públicos. Eles relacionam esses que eles ficam prostrando diante do homem, não, né, procura homem para governar as suas vidas. Não existe pessoas que governem a sua vida, senão você mesmo, certo? É só você e Deus. Quando você faz um relacionamento corpo a corpo, você faz isso na liberdade, você permita para a pessoa e a pessoa permita para você. Muito interessante. Então, aqui eu deixei nesse gráfico, dentro desse quadro aqui, para completar e ficar tudo perfeito. Eu identifiquei, eu fiz uma escrita muito perfeita. O que está escrito aqui? Quando se tratando de ideologia, ambos vão fazer dos vossos corpos escudos, né? Por que eles vai fazer um escudo? Porque eu vou pensar de uma forma, o outro pensa de uma forma. Se você não pensar a mesma forma que eu mato você. E se a outra pessoa não pensar, ela me mata. Então eles vai fazendo desses corpos emocionais e vai atacando esses corpos emocionais da forma que as pessoas pensam, né? Então, e vão dar as vossas vidas para preservar as vossas formas de pensar. Então eles vai querer ficar, você está errado, você também está errado, então eu vou lá e mato você. E fazendo ideologia para o sexo e dinheiro. Então, ambos aqui vão fazer ideologia para o sexo e dinheiro. Tanto o sistema capitalista, que são dos poderes públicos, e tanto daquele que sente necessidade, e que são aquelas pessoas que sentem necessidade de sexo e dinheiro dentro da sociedade. Ele vai ficar prostrado diante do sistema capitalista, orando por eles, para que eles façam eles. Mas todos eles são um inimigo, eles são opostos um do outro. O que eu quero que vocês compreendam mais, está vendo esse aqui, ó? O comunismo, ele tem um corpo emocional, e o capitalista, ele também tem um corpo emocional. Não existe nada que não existe. A guerra, a batalha corpo a corpo, ele existe, ele existe. Por mais que do outro lado, tudo que está fora é um poder de Deus, é uma coisa poderosa, que poderia apenas ser um fruto dos nossos pensamentos, daquilo que nós manifestamos no nosso ser interior, mas tem outras pessoas que se habitam no meio do abismo para se fazer de Deus, para manipular a necessidade das pessoas. Então, e quando é que você entende isso? Quando os corpos deles estão se cruzando, que nem o tempo de Emanuel. Judas veio de lá e atacou Emanuel. Então, Emanuel morreu e provou que a existência estava habitada nas trevas, fazendo aquela. Enquanto Emanuel estava produzindo a vida, produzindo a palavra da vida, dando, ensinando a simplicidade às pessoas, veio uma pessoa lá do capitalismo e sacrificou Emanuel. Então, aquelas pessoas, elas começaram a endeusar o capitalismo, né? E do outro lado, aí tem as pessoas lá, que as pessoas falam que não existe, mas existe outras pessoas do outro lado representando o sistema capitalismo da mesma forma. Se nós temos do lado de cá um corpo emocional representando o comunista, a necessidade de um corpo emocional, nós temos do outro lado também o sistema capitalista representado por um corpo emocional. Ambos existem, nada, mesmo no reino de Deus, não era para estar habitando alguém nas trevas, não era para alguém estar habitando nessa atmosfera, nesse poder de Deus, nessa criação de Deus, não era. Mas hoje tem pessoas representando o inimigo, certo? O inimigo, porque de uma certa forma
a batalha é espiritual, para Deus tudo é espiritual, mas para nós, nós sentimos as dores, nós sentimos a morte, nós sentimos os prejuízos em nossos corpos emocionais, então tudo passa a existir. E tanto a esquerda quanto a direita, eles estão habitando no corpo emocional. A esquerda era para ser representada, igual eu tenho falando, somente os nossos frutos, aquilo que nós no nosso interior, nós manifestar os nossos frutos na espiritualidade. Não era para ninguém estar habitando nas trevas, não era. Mas hoje nós temos representante dentro da treva, fazendo oposição, né, assumindo o mundo capitalista, né, e fazendo o mundo capitalista para vir contra essas pessoas que sentem a necessidade, e ambos são é, cruéis, vamos dizer isso para você entender. Mas aqui ainda tem uma forma de ser uma pessoa administrada por Deus, existe esses atos conscientes que estão aqui fazendo trabalhos sociais, certo? Para trazer o conhecimento para as pessoas e muitos deles, eles dão a sua própria vida. Pode olhar no tempo de Emanuel, né? Além de Emanuel ser sacrificado, pode contar aí Judas Iscariote, né? O traidor, pode contar aí vários outros 12 discípulos, todos entregaram sua vida para representar as trevas do mundo, e eles passaram a habitar na treva, e eles passaram a fazer oposição com esse sistema comunista, certo? E ambos ficou atacando, né, o corpo emocional de um do outro, atacando o fruto, a forma de pensar, um fruto espiritual, a forma de pensamento de um do outro. Ah, você está errado, você está errado. Aí até eles ficam discutindo os frutos, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Aí eles vão lá e já mata a pessoa e dá existência e faz aquela pessoa habitar na treva, e eles vão mesmo para a treva para fazer uma oposição contra esse sistema comunista, né? Naquele tempo, Emanuel estava lá lutando contra o sistema capitalista e ele foi morto e sacrificado, e depois dessa morte, essa sacrificação, todos eles passaram a acessar as trevas e começaram a trabalhar e começaram a ir contra o sistema comunista das pessoas, a forma comum delas relacionar, e elas relacionam isso tudo equivocadamente, né? Os vermes que faz peso na terra são do lado comunista, são a pobreza da inconsciência. Isso daqui apenas eles, muitas das vezes, se for um ato missionário, ele apenas defende, equilibra o ecossistema do mundo globalizado de uma certa forma. Existe essa complexidade para você entender, certo? Se essa pessoa, isso aqui, essa pessoa aqui só existe por causa dessa pessoa. A partir do momento que eles atacam os corpos emocionais daquelas pessoas que vêm no ato missionário, trabalhando no esquerdo. Então, de uma certa forma, tudo isso vai trazer consequência para o mundo todo. Não é só para uma pessoa, mas para o mundo todo vem trazendo consequências. Pode olhar aí hoje, tudo se tornou uma coisa só, tudo vai ficando complexo de ficar entendendo que se um errar, todos erram, certo? E tudo isso é o jugo de Deus, é o juiz de Deus. Vocês se comportem, andem com as vossas estados de consciência, entenda dessas formas de trabalhar. Vamos fazer esse blog diário, né? 70 vezes 7 até o fim, com título. Vamos começar com esse título, Armagedon, a batalha final, né? No meio do caminho a gente vai surgindo subtítulo, nós vamos relacionando subtítulo também, vai ficar muito perfeito. E esse quadro ficou muito bem explicativo, né, olha para ele, vê, vocês podem acrescentar muitas outras coisas, representando os corpos emocionais, vocês podem representar muitas outras coisas do lado de cá. Isso aqui necessariamente não precisa ser uma coisa negativa e nem isso aqui precisa de ser uma coisa positiva. Se vocês fazerem um movimento aqui, que nem Deus está fazendo aqui, olha, ele vem palavra no interior, vida e corpo emocional aqui, soltando e dando um fruto espiritual aqui, certo? E dando um fruto espiritual. A mulher dá um fruto de um corpo emocional mesmo, mas o homem, o marido, ele produz um fruto espiritual, significa que ele tem o mesmo sentimento de Deus quando ele faz esse movimento para fora de uma forma correta, ele, né, abraça a pessoa, o corpo dele é harmonioso. Então, esse aqui é o movimento correto. Deus, ele tem essas duas formas de relacionar, certo? Aqui embaixo ele já vai ganhando uma complexidade, ele já vai tanto para o Cristo, também para o poder de Deus, tanto para o reino de Deus, tanto para o Cristo, fazendo essa complexidade. Eles fazem uma guerra entre eles, entre a forma de ser e a forma de ter, né? Sustentando esse mundo comunista e esse mundo capitalista, né? Na forma de ter, e esse mundo
comunista, né, na forma de vocês ter. Ambos aqui, olha, ambos aqui tá pegando o corpo emocional na forma de ter. Se você for olhar bem, a forma de ter, ela vem a partir do nosso corpo emocional. Olha aqui para você ver. Corpo e fruto do corpo, né? Corpo e fruto do corpo. Então aqui, a partir do corpo aqui, nós era para ter um fruto, mas nós não temos fruto, nós temos um corpo emocional com crise. A partir do corpo emocional do comunismo, é para ter um fruto, mas não temos um fruto aqui. O que que nós temos? Nós temos uma pessoa postado aqui de, que sei lá, um postado de Deus, qualquer coisa que vocês queiram entender, tomando o lugar dos frutos das pessoas, dando a vida para essa imagem, né, e fazendo guerra contra essas pessoas, né? Então aqui você vai ver a imagem que se move, ela tem a imagem de Deus, ela se move, ela vem pelos atos missionários, muitas vezes ela vem pelos atos missionários mesmo, recebendo a missão de Deus, muitas das vezes vocês compreendam isso, certo? Entenda que nada disso precisa ser uma coisa ruim, nem aqui e nem ali, mas o mundo hoje eles estão divididos fazendo essa batalha comunista e capitalista. É a Margedon, a batalha final, e eles vão fazer guerra entre um corpo emocional ou até mesmo contra o fruto das pessoas. O correto, quando a pessoa ataca o fruto, ainda é bom, mas quando ela ataca o corpo emocional, as coisas já ficam começando a ficar complicado, porque quando uma pessoa morre injustamente, aquela morte é preciso ser justificada. Antigamente as pessoas falavam expiação do pecado, certo? Porque o mundo ele tem que ter um equilíbrio, certo? O mundo é responsabilidade de todos nós junto, não é só de uma pessoa. Ah, a pessoa errou, beleza, né? Se ela errar, vai ficar um déficit, né? E essa energia negativa ela não pode tomar, porque imagina o mundo todo tomado de energia negativa, as pessoas rouba, mata, ninguém fica no seu espaço. Daqui uns dias nós não temos mais lugar para habitar, porque o homem, quando ele deixa de raciocinar as coisas boas que Deus tiver criado o homem perfeito, ele se torna pior do que um animal que fica por aí, né, sei lá, qualquer coisa, um animal selvagem, ele se torna pior, porque a intensidade do homem ele é muito maior na ideia de querer ter as coisas emocional, porque esses nossas falas, impulsiona nós a fazer coisas erradas ou fazer coisa certa, certo? E ele fica impulsionando os nossos corpos emocionais sobre uma coisa e outra. Bom, essa aí é a abertura, né, explicando tudo que está dentro do quadro, ficou muito perfeito, acredito, né, bem explicado, tudo bem perfeito para que vocês possam entender. É bom que vocês vejam ele um monte de vezes, porque nós vamos falar tudo que nós vamos falar em 490 blogs, né? Em 70 vezes 7 até o fim nós vamos falar sobre essa postura. De uma certa forma, eu vou ficar postado dessa forma aqui com o meu espírito de criação, né? No estado comunista, da minha forma de ter um espírito de criação meu, um espírito de criação de uma pessoa, ele pode fazer guerra com várias pessoas que estão à volta dele, pode mudar o ambiente. Nós vamos entender isso, o que Emmanuel tivera vivido naquele tempo no sistema capitalista, era uma pessoa correta e foi tragado pelo sistema capitalista e eles começaram a propagar essa imagem sobre aquilo que uma guerra, formando uma guerra física e acessando os homens com a imagem de Deus no mundo das trevas e fazendo oposição contra esse sistema comunista, certo? Aqui vai acontecer praticamente quase a mesma forma que aconteceu em Emmanuel, né, sobre a imagem de um homem. Emmanuel ele conseguiu com a imagem de Deus, ele conseguiu fazer guerra com muitas pessoas. O que mais, por exemplo, aborrece, por exemplo, Deus, vamos falar isso diretamente para você entender, são aquelas pessoas que movem as coisas por dinheiro apenas. Isso traz muita complexidade dentro da sociedade. Existe a nossa forma de ter e existe a nossa forma de ser da mesma forma. O mais importante é a nossa forma de ser. Então, essa postura de um espírito de criação, ela só é um sinal da morte. Para Deus é um sinal da morte. E ela vem na imagem de Deus. O ato missionário vem na imagem de Deus. Na imagem de
de Deus, que é o próprio Cristo, né, e que hoje ele vem representando essa ideologia da esquerda, entenda isso. Então, tudo que você precisa ver de errado na pessoa não é que ela precisa errar muitas vezes, ela precisa ter um erro só, e com esse um erro, ela faz guerra com todas as pessoas que estão à sua volta. Ela coloca um contra o outro, vai sustentando essa ideia do espírito de criação sobre dando vida para uma imagem, e tudo vai ganhando complexidade, ok? No tempo, decorrer do tempo, a gente vai descobrindo isso com paciência, com tranquilidade, certo? A gente vamos vendo uma coisa e outra, certo? E nós vamos entendendo a particularidade de cada coisa. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você tiver entendido. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se vocês tiver entendido, certo? Se você não fala, não é interessante, não gostei, né, é muita hipocrisia, qualquer coisa que vocês querem pensar, tudo bem, só desliga o vídeo e segue o seu caminho, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.